paz do Senhor, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma vez aqui estamos nós, na casa do Senhor, para juntos louvarmos a Deus, nós aqui, os irmãos em casa. Onde quer que você esteja nesse momento, incline sua cabeça, erga o seu pensamento a Deus em oração. Vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele, tanto por nós quanto pelos nossos queridos, pela nossa cidade, pela saúde do nosso país. E, irmãos, vamos pedir ao Senhor realmente que intervenha, porque nós sabemos o quão difícil tem sido a batalha que tantas famílias têm enfrentado. Que essa batalha que as famílias estejam enfrentando sejam batalhas que o Senhor Jesus possa vencer por elas. Que nós possamos, então, através dos cultos que estamos fazendo via lives aqui, chegar nos corações desses amados e amadas que tanto precisam da voz do Senhor. E hoje, a Escola Bíblica Dominical que vai ser dada hoje, o estudo da palavra de hoje vai falar sobre os gentios, ou seja, aqueles que precisam ouvir a voz, que receberam a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, através tanto de mim quanto de você que está em casa. Amém, queridos? Vamos orar a Deus então nesse momento. Amado Deus, soberano Pai, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor. Deus de poder e glórias, nesse momento aqui estamos para Te agradecer pelo dia de hoje, agradecer por tudo que Tens feito em nossas vidas, agradecer porque Tu tens sido verdadeiramente abençoador daqueles que o chamam de Pai. E é o que nós hoje queremos fazer, Senhor, chamar-te de Pai, pois Tu tens dado a Cristo, Teu Filho, para morrer em nosso lugar, fazendo assim com que nós tenhamos recebido o poder de sermos feitos filhos teus. Muito obrigado por isso, Senhor. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, derrama sobre nós Tua bênção, Tua glória, Senhor, seja vista por cada um de nós em cada momento das nossas vidas. Senhor, nesse momento Te pedimos também por aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que Tu possas usar-nos, Pai Santo, conforme a Tua vontade, para falar aos corações daqueles que ainda não Te conhecem. Que nós sejamos, Pai Santo, verdadeiramente ministros da Tua palavra, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus Te oramos agradecidos, Te pedindo que ouça a nossa oração, que receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, convido os irmãos a abrir suas harpas no livro 170, no hino 171, um pecador remido. Há pecadores remidos ouvindo a palavra de Deus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador
hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre agora guarida em nossos corações. Os irmãos, como sabem, durante as nossas escolas dominicais, a gente tem sempre esse hino para tocar, e esse hino não podia ser mais, ter mais a ver com o tema de hoje. Afinal de contas, o amor de Deus por cada um de nós foi tão grande que Cristo Jesus veio morrer por cada um de nós, para que nós nos tornemos, portanto, filhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então agora, pastor, com a palavra para nossa escola bíblica dominical. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que nos assistem. É uma alegria novamente poder estar aqui para, junto com os irmãos, podermos estudar a palavra do Senhor, meditarmos nesta lição da escola bíblica. Hoje nós estaremos estudando a lição de domingo passado, que é a lição de número 6, com a data do dia 10 de maio do ano de 2020. Se você já tem a sua revista, pegue a sua revista, vamos juntos fazer a leitura da nossa revista e aqui trazendo também uma meditação da palavra do Senhor dentro deste tema proposto de uma forma resumida, de uma forma bem prática, para que possamos juntos então compreendermos e entendermos aquilo que a palavra do Senhor nos diz e também, claro, aquilo que o autor desta revista, inspirado pelo Espírito Santo, também quer trazer como ensino aos nossos corações. Então, a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios Sem Deus. O nosso texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 11. Nós vamos ler o texto áureo, como também a nossa verdade prática, e depois estaremos fazendo a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso texto áureo: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, o versículo 11 e o 12, e também Romanos capítulo de número 4, do versículo 12 ao versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, Romanos capítulo 4, o versículo de número 12 ao versículo de número 14, que diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, para que a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não fosse feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe, como também lemos
o nosso texto áureo e também a verdade prática. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite com a sua palavra. Bondoso Deus, te louvamos agradecidos nesta noite pelo privilégio de nos reunirmos na tua presença, ainda que geograficamente estejamos nós separados, mas estamos juntos porque estamos num só propósito, unidos em um só pensamento, em um só desejo, que é de adorar o teu nome, de bendizer o teu santo nome, de sermos agradecidos a ti por tudo que o Senhor tem nos feito e também aprendermos da tua gloriosa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo neste momento nos traga iluminação, compreensão, entendimento da tua palavra, que nesta noite possamos nós sermos edificados, fortalecidos, consolados e exortados por tua palavra. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós a te oramos agradecidos. Amém. Amados, nós, como falamos, estamos estudando a nossa lição da escola bíblica, que tem como título a condição dos gentios sem Deus. Nesta lição, veremos que o autor de Efésios, ou seja, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. E para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, aos gentios, ele lembra a condição em que os gentios se encontravam. Gentios eram todas as nações, todos os povos que não eram judeus, que não pertenciam à nação de Israel, eram chamados de gentios. E logo, os gentios, até tomarem conhecimento do Evangelho e se converterem a Jesus Cristo, receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles estavam então separados, porque eles não faziam parte da antiga aliança, da aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas em Cristo, tanto Israel como os gentios, todos estavam debaixo de uma mesma aliança, de um mesmo concerto, que agora era na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o nosso primeiro tópico, que tem como título chamados incircuncisão, nós vamos aqui fazer uma leitura para termos uma compreensão, né, do que é circuncisão e a incircuncisão, e agora, claro, o sentido espiritual desta marca que até então era feita na carne. Agora, esta circuncisão, ela, já que é espiritual, ela deveria ser feita no coração do homem, né? Dentro desta nova aliança, ela não era mais o prepúcio da carne, mas era o coração do homem. Mas vamos aqui lermos aqui um pouquinho a nossa revista, e está bem esclarecido aquilo que o comentarista quis trazer a nós. Bom, ele inicia dizendo: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Aqui nós queremos chamar a atenção que na era antes de Cristo, ou podemos dizer até mesmo depois de Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente falando, ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, portanto, separados de Deus, e também éramos desprezados pelos judeus. Os gentios eram desprezados pelos judeus, porque eles não tinham a marca da circuncisão, que era a aliança que Deus havia feito com Abraão. E agora nós vamos ver o conceito de circuncisão. Circuncisão
é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Para nós vemos Gênesis, capítulo de número 17, o versículo de número 10 ao versículo de número 12. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 17, o versículo de número 11 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, me perdoe, o versículo de número 10 ao versículo de número 12. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Ou seja, esta circuncisão, esta cirurgia, né, que era feita no órgão sexual masculino, era a marca da aliança entre Deus e Abraão e, claro, a sua descendência, que é o povo judeu. Então, todos aqueles que eram nascidos na família de Abraão, na família dos judeus, todos os meninos nascidos ao 8º dia, eles deveriam fazer esta circuncisão, esta cirurgia. E aqueles também que fossem comprados de outros povos, de outras nações, que passassem agora a pertencer aos judeus, eles também deveriam ser circuncidados. Esta era uma marca externa da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e os judeus. E qual o sentido, o significado religioso desta circuncisão? Era uma separação entre os gentios e os judeus, entre os povos da terra e aqueles que foram escolhidos por Deus, que foram chamados, escolhidos por Deus para serem o seu povo e para que a partir dele também viesse nascer o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, então, o significado religioso da circuncisão apontava para a santificação, ou seja, para uma vida separada para Deus. E por que isso? Porque como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança da purificação que o Senhor requeria do seu povo. Era algo importante, não me perdoe, não era algo importante, era algo necessário. É claro que importante, mas muito mais do que importante, era algo necessário, era algo obrigatório. A todos os judeus deveriam fazer esta circuncisão. E por que eles deveriam fazer? Porque era a marca, era o sinal externo, era a marca na própria carne, no próprio corpo do homem, de que Deus havia escolhido aquele povo, separado aquele povo para ser seu. E este povo que foi separado, que foi escolhido para ser seu, não poderia viver na prática que as outras nações viviam, que era a prática da imoralidade sexual e a prática da idolatria. Portanto, era uma aliança de uma marca que Deus tinha feito com Israel, dizendo a eles: olha, vocês são minha propriedade, vocês são meu povo, vocês são separados de todas as nações da terra. E depois a palavra do Senhor vai falar que agora, quando no tempo do Evangelho, das boas novas de salvação, agora não na aliança feita com Abraão, mas na aliança feita com Cristo, quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, quando ele entregou o seu corpo para ser ferido na cruz do Calvário,
e trazendo assim a salvação, a remissão do pecado, não apenas dos judeus, mas de todos os povos. Então agora, gentios e judeus, todos têm a oportunidade de salvação e todos de igual modo podem receber a salvação, não pela marca da aliança feita na carne do homem, mas a aliança feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E agora o apóstolo Paulo, então, ele vai falar de uma outra circuncisão. Ele vai falar de uma circuncisão que é feita no coração e não na carne, não no prepúcio do órgão sexual masculino. Agora não havia uma circuncisão de modo externo, mas uma circuncisão no coração, no interior do homem. É justamente isso que o nosso comentarista ele coloca para nós. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então agora o apóstolo Paulo ele está dizendo que a aliança com Deus, a comunhão com Deus, aqueles que são agora separados em Cristo para uma nova vida, para uma vida de santificação, para não viver mais na imoralidade, para não viver mais na idolatria, esta marca, ela seria vista não no exterior, mas sim no interior. Ela partiria do interior. E claro que, sendo nova criatura, o homem teria uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Portanto, ele chama a atenção que agora o que é mais importante não é o sinal na carne, não é a circuncisão nem a incircuncisão, ou seja, não são os judeus nem os gentios. O mais importante agora é que tanto judeu quanto gentio, para ser reconhecido como alguém que pertence a esta aliança, como alguém que em Cristo fez uma aliança com Deus, é aqueles que nasceram de novo, é aqueles que se tornaram uma nova criatura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios ratifica, confirma aquilo que ele está aqui tratando aos Efésios, à igreja de Éfeso, e também aquilo que o nosso comentarista ele traz para nós. O que é mais importante agora não é a marca na carne, mas sim ser nova criatura, ser nascido de novo. E como seremos identificados como alguém que tem uma aliança com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através do sangue da nova aliança, da perfeita aliança, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, a não sendo que a marca agora não é exterior, mas a marca é o coração, é aquilo que é operado no coração, não é algo feito pela vontade do homem e não é visto aos olhos naturais, porque não é feito na carne, mas é no interior do homem. Este homem, quer seja judeu, quer seja gentio, se ele é uma nova criatura. E como que alguém se mostra ser uma nova criatura? É quando nós deixamos as coisas velhas para trás, as velhas práticas, a imoralidade, a idolatria, a desonestidade, a corrupção. Quando nós deixamos isso para trás e passamos a viver agora em honestidade, passamos agora a viver não adorando
muitos deuses ou vários deuses, mas adoramos um único Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, quando agora não andamos mais pelo caminho da imoralidade, mas vivemos uma vida de moralidade, uma vida moral irrepreensível, desta maneira é que se verá em nós, que os homens verão em nós que somos uma nova criatura, nascemos de novo. Depois, o nosso comentarista, ele vai falar a respeito da circuncisão na nova aliança, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Romanos, capítulo de número 2, o versículo de número 28 e o versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é o exterior na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui mais uma vez o apóstolo Paulo falando a respeito da circuncisão, do que é judeu. A marca que agora deve ser observada não é a marca feita na carne, mas sim aquilo que se opera no coração do homem, manifestando-se uma nova criatura, um novo homem. O nosso tópico de número 2, então agora vai começar a enfatizar aquilo que os gentios, assim como nós, éramos privados ou separados, ou que nós não tínhamos direito antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, é que nós vivíamos uma vida sem Cristo. Descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, ou seja, antes de nascermos de novo, antes de nos tornarmos uma nova criatura, eles viviam imersos no paganismo. O que é paganismo? Pagão tem dois sentidos, dois significados. Um deles é aquele que não é batizado, e o segundo é aquela religião em que se cultua vários deuses, né? São religiões politeístas. Estes são pagãos, e era exatamente o que acontecia com aqueles irmãos que outrora estavam separados de Cristo. Eles viviam uma prática da idolatria, ou seja, adoravam, serviam a vários deuses. Eles eram politeístas e por isso eles estavam sem Cristo no mundo. Assim como nós também, na nossa ignorância, no tempo passado, quando não conhecíamos o Senhor Jesus e vivíamos adorando e buscando a vários deuses, também nós estávamos sem Cristo no mundo, porque a idolatria, ela nos separa de Cristo. O que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo no nosso coração. Não são apenas as imagens que se cultuam e adoram e veneram. Não. Há muitas outras coisas que ocupam o lugar de Cristo no nosso coração, como, por exemplo, o Senhor Jesus chama a atenção a respeito das riquezas, não de ser rico, mas de amar as riquezas, não em ter dinheiro, mas amar o dinheiro. O pecado não é ter dinheiro, mas é amar o dinheiro. Isso é uma idolatria e ocupa o lugar de Cristo no nosso coração. Então, aqueles nossos irmãos que Paulo estava escrevendo a eles, o apóstolo Paulo estava falando com eles: olha,
no outro tempo, quando vocês eram pagãos, ou seja, vocês eram politeístas, vocês adoravam vários deuses. Isso ensina para nós e ensinava naquele tempo aos gentios, a igreja de Éfeso, que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Ou seja, a religiosidade não é suficiente para nos fazer ter uma aliança com Deus. A religiosidade, ela não é o suficiente, não é o bastante para nos ligar a Deus. O único que nos leva a Deus, o único que nos conduz a Deus é Jesus Cristo. É pela aliança do Calvário. É pela aliança que foi feita através do sacrifício do Senhor, do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E claro que os pagãos, aqueles homens, eles não conheciam Cristo, eles desconheciam o Senhor Jesus. Eles não tinham nenhum relacionamento com o Senhor Jesus. Eles estavam diante de Cristo como mortos, porque estavam inertes. Não conheciam o Senhor, não tinham comunhão com o Senhor. E se eles desconheciam a Cristo, e desta maneira eles estavam como mortos diante de Cristo, eles também eram indiferentes às promessas do Senhor Jesus Cristo. As promessas da aliança feita pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos aprender, nesse primeiro subtópico, do tópico de número 2, nós vamos aprender que a religiosidade não nos liga a Deus. Quem nos liga a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos nos valer da nossa religiosidade. Nós temos que nos valer de que nós pertencemos a Jesus Cristo, de que nós conhecemos a Jesus Cristo, mas nós não conhecemos Jesus Cristo apenas de ouvirmos falar a respeito dele, de saber quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Criador, que ele é o Salvador. Não basta apenas conhecer no sentido de saber quem ele é, mas é conhecer aquele que é o Salvador, mas tendo com este Salvador um relacionamento, uma vida de comunhão com ele. Porque sem Cristo nós estamos separados da aliança. Nós não temos uma aliança com Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não é através da religião, não é desta religião, desta denominação, ou aquela religião, ou aquela denominação. Não. A aliança com Deus, ela é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E só por Jesus Cristo é que nós podemos nos tornar herdeiros, que nós podemos nos tornar participantes da aliança com Deus e das bênçãos desta aliança com Deus, destas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, estranhos ao concerto da promessa. No primeiro subtópico, uma vida sem Cristo. Eles eram religiosos, mas estavam vivendo uma vida sem o Senhor Jesus Cristo, apesar dos seus vários deuses. O segundo subtópico vai falar a respeito, como intitulado pelo nosso comentarista, separados da comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles se tornariam descendência de Abraão. Ou seja, nós
nos tornamos descendência de Abraão, nos tornamos participantes das promessas feitas a Abraão através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o subtópico de número 3, onde diz: alienados aos pactos das promessas. Dentre eles, o pacto abraâmico, lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 ao 3, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas, faz uma aliança com Abraão. Depois o pacto mosaico, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, o pacto davídico, que é segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Estes pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Cristo Jesus, os gentios tornam-se herdeiros das maravilhosas promessas. E esta promessa é a promessa da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 25, é um texto que normalmente lemos na ministração da ceia do Senhor, e ele diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ou seja, agora nós não precisamos mais de uma marca exterior para sabermos que fazemos parte da aliança, mas nós temos o cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que este sim é um memorial de que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. É para bebermos em memória do Senhor Jesus, nos lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez, da aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. Também, Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 24, diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, existe uma nova aliança para judeus e para gentios. Esta aliança, a marca dela em nós é no nosso coração, é nos tornarmos uma nova criatura, porque nascemos de novo quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Outra marca que nos faz lembrar e que fazemos é o nosso batismo. Somos sepultados, é o símbolo da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando somos imergidos na água, quando somos colocados na água, ali está simbolizando que nós fomos sepultados, e quando levantamos, que ressuscitamos para uma nova vida, agora regenerados, aquilo que já ocorreu no nosso interior, nós testificamos pelo batismo. E depois, quando participamos da ceia do Senhor, nós nos lembramos da aliança que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. Não uma aliança dolorida na nossa carne, mas uma aliança pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi dolorido na carne sim, mas do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ferido por nós ali na cruz do Calvário e derramou o seu sangue inocente. Então, quando participamos da ceia, quando participamos deste cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos lembrando da nova aliança, a aliança perfeita, que é a aliança do Senhor Jesus Cristo. E o nosso último tópico, o segundo tópico, falou de uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos da promessa, e agora sem esperança e sem Deus. Esta era a nossa vida, era a vida dos gentios antes de Jesus Cristo.
desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Ou seja, por não terem esperança, por não terem Cristo e, consequentemente, não terem esperança, eles estavam dentro de uma filosofia, dentro da filosofia grega, que se desacreditava em vida pós-túmulo, vida após a morte. E muito menos de que era possível uma vida e de que esta vida fosse ditosa, de que esta vida fosse uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida melhor do que a que nós vivemos aqui neste mundo. Esta era a condição deles. Mas com Cristo, eles passaram a ter esta esperança. Não só a certeza de uma vida após túmulo, uma vida após a morte aqui neste mundo, mas muito mais importante do que isso, uma vida feliz, uma vida alegre. Como a palavra do Senhor nos diz, a palavra de Cristo nos diz, que é uma vida onde não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá enfermidades, uma vida perfeita, porque será uma vida desfrutada com Cristo, diante de Cristo, na presença de Cristo, todos os dias da nossa vida eterna, ou seja, por toda eternidade, como se pudéssemos limitar a eternidade, né? Mas todos os dias, eternamente, estaremos com Ele. E o nosso comentarista, para encerrar esse primeiro subtópico, ele diz: como a esperança é a âncora para a alma, os gentios estavam desprovidos dela e padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Ou seja, a esperança é o que nos move, a esperança é a âncora, é aquilo que é importante para a nossa alma. Aquele que não tem esperança, ele não tem paz. Aquele que não tem esperança, não tem alegria. Na realidade, ele tem incertezas. E nós vivemos num mundo em que existem pessoas que não têm esperança. Existem pessoas que vivem na incerteza. Eles não têm esperança nem para esta vida que nós vivemos e muito menos para a vida futura. E por que falta esta esperança? E por que esta falta de esperança produz incerteza? E a incerteza produz a falta de paz. E qual é a razão de tudo isso? A falta de Deus. Também existem outras pessoas que até têm esperança, mas é uma falsa esperança. Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, há homens que têm esperança naquilo que eles podem fazer, naquilo que eles podem decidir, naquilo que eles podem cuidar, naquilo que até alguém pode fazer por eles. Mas diz o salmista que essa é uma falsa esperança. Uns confiam em carros, em cavaleiros, em cavalos, ou seja, num poderio humano. Mas o salmista diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Esta é a verdadeira esperança. Porque aquele que tem esperança em cavalos, em carros, em cavaleiros, em armas, naquilo que o homem pode fazer, naquilo que a sua própria força, a sua própria condição pode fazer, é uma falsa esperança. Porque nós sabemos, como diz a palavra do Senhor, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece e logo desaparece.
O salmista diz que o homem, quando morre, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos, todos os seus projetos, todos os seus planos. Mas aquele que confia no Senhor, ele tem uma esperança que nunca murcha, a verdadeira esperança. Porque essa esperança é uma esperança que nunca morre. E por que ela nunca morre? Porque nós sabemos que o dia em que o nosso corpo descer em uma sepultura, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com Deus. Esta é a verdadeira esperança. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, a sua esperança nunca vai morrer. Porque diz a palavra do Senhor que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Permanecem para sempre. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Portanto, aqueles que estavam sem Cristo eram desprovidos de esperança. Nós, quando estávamos sem Cristo, éramos desprovidos de esperança. E por isso faltava paz, faltava certeza, faltava alegria, faltava prazer em nós vivermos nesta vida. E quando falávamos da eternidade, nós nos desesperávamos, porque éramos sem esperança e cheios de incerteza. Mas agora nós temos uma certeza: o dia em que a nossa vida se ceifar aqui neste mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Sem Deus no mundo, se está sem Cristo, logicamente está sem Deus, porque é Cristo que nos leva a Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam, eles criam em um Deus, em uma divindade, não apenas uma, mas várias divindades. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, ou seja, da sua religiosidade, do seu politeísmo, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, este quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ou seja, a condição de separados de Cristo, alienados da promessa feita a Israel, a Abraão, sem esperança e sem Deus no mundo. Tudo isso foi mudado quando Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Se estávamos separados de Cristo, agora nós temos uma aliança com Cristo. Se estávamos separados de Deus, através desta aliança com Cristo, agora nós temos comunhão com Deus. Se estávamos alienados quanto às promessas, ou seja, separados, não tínhamos direitos às promessas e nem conhecíamos as promessas, éramos indiferentes a tais promessas porque também não as conhecíamos. Hoje nós conhecemos essas promessas e temos direito a essas promessas, não porque somos merecedores, mas pela graça de Deus. Em Jesus Cristo Ele nos fez dignos dessas promessas. Atos capítulo 17, o versículo de número 29 e o versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata,
ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em qualquer lugar, que se arrependam. Aqui o que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que nós somos a geração de Deus. E a idolatria, o politeísmo, o paganismo que nós vivíamos antes, o Senhor não leva em conta o tempo desta ignorância, mas Ele anuncia agora a todos os homens, judeus, gentios, gregos, romanos, brasileiros, a todos os povos, a todas as nações da terra, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida em comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de nos tornarmos herdeiros das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Através de Jesus Cristo, nós temos agora esperança de uma vida eterna. Nós temos esperança para esta vida e para a vida eterna. Se fosse somente para esta vida, diz o apóstolo Paulo que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque esta vida se finda. Por melhor que seja esta nossa vida aqui na terra, ela se finda. Mas a promessa que nós temos é a promessa de vida eterna com Cristo. E para que isto ocorra, para que isto seja realizado na nossa vida, nós precisamos nos achegar a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas transgressões, do nosso politeísmo, do nosso paganismo, da nossa imoralidade, de tudo aquilo que nos separa de Deus, de tudo aquilo que é a marca daqueles que não têm Cristo. Para que agora, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, recebendo aquele que é mediador de uma aliança perfeita, uma aliança que não há mais necessidade de se fazer nada para que ela se complete, porque é uma aliança perfeita, porque ela foi feita em Cristo Jesus. Então, para nos tornarmos participantes de todas estas bênçãos, é necessário nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Jesus Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados, nos torna nova criatura para vivermos uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida plena, não neste mundo, mas uma vida plena na eternidade. Sabemos que neste mundo passamos por dificuldades e aflições, mas nós temos uma viva esperança no nosso coração, uma esperança que não morre, uma esperança que não murcha, uma esperança que não se aniquila, é a esperança de vivermos eternamente com o nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando. Você que já fez esta aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, você que já é participante desta aliança por meio de Jesus Cristo, não perca a sua esperança, permaneça cheio de esperança, porque a nossa esperança não se resume neste mundo. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos em que a nossa esperança, ela às vezes se murcha quanto às coisas deste mundo. Mas nós temos uma viva esperança, uma esperança de vivermos eternamente com o Senhor, aonde tudo o que nós estamos vendo e estamos vivendo, nós não veremos e não provaremos, pois estaremos para sempre com o Senhor. E o lugar que Ele tem reservado para nós é um lugar perfeito, aonde, como já disse, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá enfermidade. Será uma vida plena de comunhão com o Senhor e de plena alegria, felicidade e paz, pois estaremos para sempre com Ele. E se você ainda não tem essa esperança, se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, de andar com Ele, se você ainda não fez esta aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio, se você ainda não se chegou a Deus
por intermédio desta aliança, aliança do Calvário, aliança que a marca dela não é na nossa carne, mas é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu te convido a fazer esta aliança com Deus, a se render a Jesus Cristo, a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabendo que não são pelas nossas obras de justiça, não é pela nossa religiosidade e não é pelos muitos deuses que cremos neles. Não, é somente por Jesus Cristo que nós temos uma aliança perfeita com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E quando a temos, desfrutamos aqui neste mundo e desfrutaremos eternamente com Ele na glória. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por esta lição, e queremos nesta noite, Pai, te louvarmos por Jesus Cristo, aquele que tu enviaste para nos trazer a redenção. Nós que estávamos separados da vida com o Senhor, estávamos separados e alienados de todas as promessas que o Senhor tinha para o teu servo Abraão e a sua descendência, e também, ó Pai, a todos os povos da terra em Abraão. Senhor, nós estávamos separados de todas estas bênçãos. Não havia nenhuma esperança para nós, mas tu nos deste Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, autor de uma nova aliança, mediador entre nós e o Senhor, é através dele que nós então conhecemos a salvação, conhecemos as bênçãos da salvação, conhecemos aquilo que são as tuas promessas para a nossa vida aqui e a vida vindoura. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o teu Espírito Santo a cada dia nos conduza de maneira tal que possamos permanecer firmados em Cristo nesta aliança, para que possamos desfrutar das tuas promessas. Também te pedimos nesta noite por aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que possam receber. Quem sabe nesta hora alguém está recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Escreve o seu nome no livro da vida, regenera este homem e esta mulher, faça dele nova criatura pela operação do Senhor Jesus Cristo e do teu Espírito Santo em sua vida, para que também, ó Pai, ele possa ter esta mesma esperança daqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, a esperança de um dia estarmos na glória com o Senhor. Sabendo nós que estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, ó Pai, nesta noite nós oramos a Ti. Oramos a Ti por nossa nação, oramos a Ti pelos nossos governantes, Senhor, pelos empresários, oramos a Ti, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, Senhor, por cada pai de família, Senhor, que tem vivido dias difíceis, entre o medo da doença e já, muitas das vezes, alguns até padecendo a necessidade. Tenha misericórdia, ajuda, envia o teu socorro, envia, Senhor, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Nós, assim, oramos a Ti, crendo na tua bênção, no teu cuidado e na tua provisão, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os servos do Senhor, com todo o teu lar e a tua família. Amém. Deus os abençoe, tenha uma excelente noite, um excelente fim de semana, que Deus possa nos abençoar. Sexta-feira, novamente, às 20 horas, estaremos cultuando ao Senhor e meditando na sua palavra. Amém. Deus nos abençoe.